Olá, seja bem-vindo ao Geopoliticando e vamos direto ao assunto. Pessoal, nós temos visto uma polarização no mundo evidente. Eu já falei algumas vezes de como ela se configura de fato, né? O que seria essa direita e essa esquerda? As pessoas acham que isso se reduz a questões políticas e, na verdade, isso vai muito além de meramente política. Isso está coligado e ligado à religião, à fé das pessoas. Então eu sempre digo, principalmente lá na comunidade fechada, que para que você entenda o mundo que você está vivendo, você tem de entender a fé das pessoas que estão em postos-chave, da classe dominante. Tanto em postos-chaves de domínio político como econômico e até mesmo os nomes mais prestigiados da fama, né? Tanto no mundo pop quanto no cinema, etc. E quando eu trago essas matérias aqui para vocês, eu deduzo que muitos estão entendendo as coisas, né, como elas estão se desenrolando. Mas, vez ou outra, eu venho aqui e dou uma esmiuçada, eu acabo mastigando para que as pessoas entendam melhor. Então, por exemplo, quando eu mostro essa matéria aqui, ó, com Milei, a Argentina alcança primeiro superávit fiscal mensal em quase 12 anos. O que é um superávit fiscal mensal? Quer dizer que o governo está gastando menos do que está arrecadando. Quando há um déficit fiscal, quer dizer que o governo está gastando mais do que ele já arrecada em impostos. Ou seja, além de ele gastar tudo o que ele arrecadou de impostos do povo, ele ainda vai lá e se endivida. Então, em 12 anos é a primeira vez que a Argentina tem um superávit. Os dados foram divulgados pelo Ministério da Economia. E o que isso tem a ver com religião? Calma que você já vai entender. A Argentina obteve um superávit financeiro de 518 bilhões de pesos argentinos, que dá mais ou menos 620 milhões de dólares em janeiro. Isso não é pouca coisa, pessoal, é meio bilhão de dólares em um mês, né? É o primeiro superávit em 12 anos. O que isso tem a ver com religião, mais do que com política? Bom, o Milei, ele deixou muito claro quando ele ganhou a eleição a posição em que ele está. Ele acabou indo visitar o túmulo do Lubavitch, ele foi para Israel e se emocionou na frente lá do Muro das Lamentações, etc. E nós estamos vendo que ele, o ex-mandatário brasileiro, que acho que é melhor nem citar aqui, o Trump e alguns outros, eles acabam que se alinham mais ou menos de uma maneira parecida, né? E com outros líderes também mundo afora, com uma classe mais neopentecostal aqui no Brasil, né, que apoia Israel e etc. Né? E aí, o que eu tenho percebido são coisas como essa aqui, ó. Isso é uma matéria, é um artigo de opinião, agora do dia 10/10/2023, mas saiu na revista Fórum. Tá? Mas isso tem se intensificado, eu tenho visto cada vez mais artigos semelhantes a esse aqui. O que eles estão dizendo nesse artigo? Israel e Palestina, manipulação religiosa e elo com o evangelistão no Brasil e no mundo. O que é um evangelistão? Eles estão querendo comparar os cristãos pentecostais ou neopentecostais, mais especificamente, com os radicais muçulmanos de países do Turcomenistão e etc. Né? Por isso eles usam evangelistão, porque eles acham que é comparável, que é a mesma coisa. Então eles dizem assim, ó, em nome de Deus, de Alá ou de Yahvé, o sistema financeiro, as transnacionais e líderes fascistas, eles usam a palavra, promovem guerras e a eliminação de crianças e inocentes e um contrassenso com a vida e o que há de mais sagrado no planeta. Então, se você parar para analisar, está sendo feita uma campanha, não só num território aí que muitos de vocês que me assistem pisam e vivem, né, mas principalmente nesse, mas em várias partes do mundo para demonizar a religião, mas mais especificamente no local onde a maioria de vocês está pisando, para demonizar os evangélicos. Por quê? Porque está sendo preparado uma espécie de, na minha visão, uma espécie de perseguição futura. Então, primeiro você demoniza, depois você persegue. Então, eles falam aqui de como o evangelistão se alinha com Israel e etc, etc.
Então, cuidado, pessoal, preste atenção porque os evangélicos eles vinham passando batido, como se diz, enquanto eles não tinham se posicionado politicamente. Conforme foram se posicionando, as coisas começaram a ficar um pouquinho mais difíceis para eles. E vocês vão ver muitas cabeças importantes rolando, aparentemente, por conta disso, porque há um movimento de nível mundial. O que nós estamos vendo, na verdade, não é mais algo que se define no mundo como esquerda e direita. Isso já é uma metodologia ultrapassada para definir as coisas, porque em breve a definição vai ser mais religiosa do que outra coisa. Escrevam o que eu estou dizendo, cada vez isso vai ficar mais claro. Vamos adiante aqui. Outra situação. A Rússia ameaça retaliação pela proibição de mercadorias nas ilhas norueguesas do Ártico. O Ministério das Relações Exteriores afirma que as restrições da Noruega interromperam o trabalho do consulado-geral russo na ilha de Spitsbergen e de um assentamento russo de mineração de carvão. Então eles foram lá, proibiram os russos de continuar a exploração e eles disseram que vão retaliar. Eles ameaçaram medidas retaliatórias não especificadas a menos que Oslo resolva a questão. Então ali no entorno da Rússia, eu falava lá no começo, né? A coisa vai se complicando para outros países também, né? Agora é a Noruega. Localizada meio caminho entre a costa norte da Noruega e o Polo Norte, Svalbard faz parte da Noruega, mas a Rússia tem o direito de explorar os recursos naturais do arquipélago ao abrigo de um tratado assinado em 1920. E alguns assentamentos no arquipélago são habitados principalmente por russos. Então, as coisas vão se complicando por lá. E isso tende a ser o princípio de uma terceira guerra no futuro. Então, nós estamos naquela fase chamada de guerras e rumores de guerra. É apenas o princípio, né, de algo muito maior que vem por aí. E a questão financeira também acompanha. Então, o que acontece com o mercado imobiliário chinês? Está quebrando. Quem não viu a Evergrande? E não é só o chinês. Veja o que acontece com o mercado imobiliário comercial dos Estados Unidos, que está causando aí rumores de quebras de bancos comerciais. O Fed disse que não vai deixar quebrar, mas está todo mundo com medo. E estão falando que isso vai contagiar os mercados imobiliários residenciais também. E falam que isso vai se espalhar no mundo. E até de uma certa maneira eu acredito nisso. Tanto que eu venho dizendo a mesma coisa para vocês há acho que mais de um ano. Meses, pelo menos. De que o mercado brasileiro de imóveis está muito alto. O valor dos imóveis estão muito acima do valor que um jovem, por exemplo, que está começando a vida, pode sonhar em comprar um imóvel. É quase impossível hoje para um jovem comprar um imóvel razoável. Então, por quê? Veja só, por conta de coisas desse aqui. Um empreendedor imobiliário chinês falido deixou Los Angeles com torres vazias e cobertas de pichações e uma nota de $1 bilhão. Então, uma torre inteira não chegou a terminar. Eles falam aqui na matéria, se eu não me engano, é nessa aqui, ó, que para retomar e terminar essa obra custaria à cidade cerca de $2 bilhões, né, para assumir o controle do projeto, abandoná-lo e concluí-lo, devido ao estado degradado do edifício e as reparações necessárias para terminar a obra. Então não é só dar continuidade, tem de reparar algumas coisas que foram danificadas e terminar, né? Então até tem alguns ali que estão dizendo, não, então vamos terminar para suprir a falta de residências em Los Angeles. Los Angeles está uma bagunça total, né? Porque são os democratas que têm governado há muito tempo e toda essa questão aí de fornecer subsídios e toda essa ideia aí de que haveria almoço grátis quebrou Los Angeles, né? Então o que tem de morador de rua, usuário de entorpecentes e criminalidade é fora do normal lá, né? Não parece mais uma cidade ou um estado, né, de um país desenvolvido. E aí esse tipo de coisa que começa a surgir, né? É impressionante também como, né, essa parcela de destruidores, né, do patrimônio público, os vulgo pichadores, eles conseguem ir até esses altos edifícios para mostrar aí o que eles têm dentro do cérebro, ou seja, aquilo que sai do fiofó, né?
Mas enfim, isso é só um detalhe de uma sociedade degradada também. Mas esse não é o foco. O foco é dizer que a economia do mundo está ruindo mais uma vez a partir dos imóveis. Na China tem tanto imóvel que mesmo com a baixa dos juros, né, que a China está promovendo, o ferro está caindo, né? As empresas de exploração de minérios de ferro estão caindo porque mesmo que baixe o juro, quem é que vai comprar casas se a pessoa já tem uma casa, duas, às vezes até três? Vai comprar para quê? Se muita gente já tem isso. Então estão sobrando imóveis. Alguns nem concluídos não foram. Então, será que os minérios de ferro vão voltar a vender até que tenha residência sobrando? Não vai, né? Então, o mundo aí tem esse problema agora sério para resolver. Muita riqueza baseada em algo que não tem o valor que eles estão dizendo que tem. A mesma coisa eu digo que vai acontecer aqui no Brasil. Tem muita gente que acha que está rica porque comprou um apartamento. Eu cito aqui o litoral. Comprou um apartamento por 1 milhão e agora ele vale 3, 4. Tem gente aí que vende apartamentos por 20 milhões. Quem é que está comprando isso? Isso virou uma especulação. Então as pessoas acham que estão enriquecendo porque dentro dessa especulação não para de subir de valor. Mas uma hora, penso eu, que isso aí tende a cair. Eu não estou aqui indicando investimento, desinvestimento, nem manutenção de investimento. Só estou dando a minha opinião. Tanto é assim que, olha só, a China apertou o controle sobre ações com proibição de venda líquida na abertura e fechamento. Eles estão proibindo venda líquidas de grandes empresas nos primeiros e últimos 30 minutos da Bolsa. O regulador está criando a força-tarefa para rastrear vendas a descoberto. Ela não abriu a matéria, eu fui fechar ela, agora não abre mais. Mas, enfim, eles estão tentando controlar o mercado de ações. Por quê? Porque eles têm medo que dá um grande crash de repente e joga tudo para baixo. Porque a riqueza de muita gente é baseada em imóveis, de outros está baseada em ações e de outros ainda de ações que estão investidas em imóveis. Então é como eu vi um meme, né, de que o mundo inteiro estava sendo sustentado pelo gigante Atlas, né? E embaixo de Atlas tinha uma formiguinha da Nvidia, né, dizendo que a Nvidia aí, se ela cair, né, cai o mercado global. Não sei se está tão errado assim, porque é a Nvidia que sustenta a subida das bolsas americanas. Né? E por fim isso aqui, ó. Isso aqui é uma notícia mais política do que outra coisa, né? Suprema Corte do Alabama. Embriões congelados são crianças não nascidas de acordo com a lei estadual. Então, para vocês verem a diferença. Existem países cuja degradação moral e espiritual está tão grande que eles estão dizendo que mesmo crianças já nascidas, é discutível se os pais podem ou não abortar mesmo depois de nascidas, caso elas tenham algum problema genético. Enquanto que no Alabama é o exato oposto. Até mesmo embriões congelados eles consideram crianças não nascidas, né? O que é óbvio que é fato, né? Porque se o embrião é o quê? É um óvulo já com concepção, ele só está congelado. Então, se você parar para analisar, quando você vai fazer a fertilização in vitro, que você fertiliza lá 3, 4 óvulos, e aí pega um e deixa lá outros 3, o que aconteceu com aqueles 3? Eles são filhos, né, que estão lá congelados. Porque já está um ser ali, óbvio. Né? E aí, como é que você vai descartar um ser humano assim? Ah, joga fora, não vou mais fazer porque já tem um aqui. Pesado isso aqui, né? Então foi na sexta-feira agora que eles decidiram que os embriões congelados são considerados nascituros de acordo com a lei estadual e que qualquer pessoa que os destruir pode ser responsabilizada. Eu concordo com isso. O caso está centrado em saber se o Centro de Medicina Reprodutiva pode ser responsabilizado sobre a lei de eliminação injusta de menores depois que um paciente acessou, deixou cair e destruiu os embriões congelados de vários casais em 2020. Que coisa, meu Deus. Enfim, esse é o mundo em que nós estamos vivendo. Pessoal, esse era o vídeo de hoje. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.